Amigos do YouTube, estou gravando esse vídeo para que vocês conheçam a região onde eu estou. Aqui é o vale que toda vez que eu mando um vídeo com o pôr do sol, aquelas nuvens bonitas, é aqui deste vale. Aqui é o lugar aonde que eu venho, aonde que eu venho umas 2, 3 vezes por semana para poder buscar mais a presença de Deus. Eu quero que vocês vejam, né, essa região como é que é, a minha cidade lá longe. A cidade de Fartura, é interior do estado de São Paulo, divisa com o estado do Paraná. Para trás do pôr do sol ali é o estado do Paraná. Tem 12 quilômetros só de distância. Aqui é a montanha, né? Aonde que eu sempre venho, que é o lugar que eu falo que eu vou na montanha. E vou conversar um pouco com vocês hoje. O vídeo será numa faixa de uns 20 minutos por aí, de 20 a 30 minutos. Para eu poder dizer para vocês o que é os planos que tem na minha vida, da parte de Deus, né? E o que é que eu tenho que fazer e que eu vou fazer para poder honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu sempre mando mensagens, mando os vídeos dessa região, ó como é que é bonita a região. Então, sempre tenho mandado mensagens daqui, vídeos daqui, mensagens bonitas, mensagens que elevam a pessoa. A hora que chegar ali, eu vou virar a câmera. Um momentinho, eu tenho que subir aqui. Aqui é a pedra, a rocha, aonde que eu sempre, quando faço meus pedidos, eu venho nesse lugar. Todo final de ano, eu venho aqui, para poder glorificar ao Senhor e também fazer meus pedidos. Tudo que eu pedi aqui, tudo se cumpriu. Tudo o Senhor cumpriu. Olha o vale como é que é. Olha lá a minha cidade, ali a outra cidade, 12 quilômetros de distância. E a minha cidade lá no fundo, que se chama Fartura. Os boizinhos estão ali. Vou sentar aqui no meu banquinho e vou poder virar a câmera e vocês me ver pessoalmente. Bom, aqui estou eu, pessoalmente, para vocês poderem me ver, me enxergar. Estou procurando uma posição aqui do sol. Aqui, uma posição que dê para ver muito eu bem. Olha, irmãos e irmãs do YouTube. Eu sou um pastor evangélico, né, do Ministério Madureira. O Senhor me chamou nos caminhos dele desde 2001. Então, em 24 anos, eu sou convertido ao Senhor. Mas eu não prego religião, não prego. E tenho amigos de todos os tipos de religião, né? E tenho amigos católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas. Então, para mim, isso não faz a menor diferença, pois todos que crêem em Cristo é cristão. E o objetivo de estar aqui falando com vocês, através desse vídeo, que por enquanto é um vídeo gravado, porque aqui o sinal ele é ruim. E eu estou preparando para o futuro, pelo menos um escritório, né? Para poder eu ter um cantinho para gravar do meu notebook. Estou falando com vocês, me apresentando. E 1 ou 2 vezes por semana, eu vou vir aqui para poder fazer uma pregação. Aí sim, fazer uma pregação. Hoje não vou fazer pregação, mas fazer uma pregação, mandar uma palavra de Deus, do Senhor. Às vezes alguém que está precisando, alguém que está enfermo, às vezes alguém que está com depressão. Então, mandar uma mensagem, né, para aqueles que realmente querem buscar a Deus. Eu venho neste lugar, vou virar a câmera para vocês verem aonde que eu estou de frente. Eu venho para este lugar de vale, aonde eu já mandei muitas e muitas vezes, e todos que me acompanham no YouTube já viu. Eu venho para este lugar porque aqui é onde que eu encontro a presença de Deus. Aqui eu encontro paz, aqui eu posso buscar em oração, aqui eu posso, sabe, pedir ao Senhor, e o Senhor tem me respondido grandemente. Tem me respondido. Aqui nesse lugar é um lugar de mata, uma mata virgem, que pelo lado de baixo é pasto, né, de fazendeiros, e pro lado de cima é mata virgem. Aqui tem onça, tem tamanduá-bandeira, como vocês, meus seguidores, já viram, devem ter visto, né? Então, hoje é só uma apresentação minha para vocês. O Senhor pediu para entregar meu trabalho. Eu cuidei do Ministério Madureira por mais de 10 anos.
Aí quando estava no auge do ministério, né, que eu estava cuidando na cidade de Fartura, com sede regional em Ribeirão Preto, o Senhor me falou em sonhos: entrega o trabalho, porque o que eu tenho, o trabalho que eu tenho para você é maior do que esse. Aí eu achei que era somente um sonho e fiquei assim, um pouco preocupado, mas não liguei muito. Aí quando foi mais uns dias, vem outro sonho. E o Senhor fala assim: entrega este trabalho, porque o trabalho que eu tenho para você é maior ainda. Aí eu já comecei a ficar preocupado e comecei a pedir, a perguntar para os irmãos da igreja, para os obreiros da igreja, quem é que gostaria de cuidar do ministério, cuidar, né, desta obra de Deus, essa casa que está aberta. E ninguém se manifestava. Quer dizer, as pessoas querem a bênção, mas não querem cuidar da obra. E aí, quando veio a terceira vez que o Senhor falou para mim: entregue esse trabalho, porque o trabalho que eu tenho para você é maior ainda. Aí eu me preocupei e liguei para a sede, região de Ribeirão Preto, e falei com o pastor presidente. Falei para ele que eu precisava de que alguém me substituísse. Só para vocês terem uma ideia, eu pesava 116 quilos. Em 20 dias, eu caí para 94 quilos. Em 20 dias. Então, o Senhor mostrou para mim, é uma coisa impossível, mas para Deus tudo é possível, mostrou para mim que ou eu faço a obra dele, ou eu tenho cobrança. Porque o que está escrito na Bíblia, o Senhor fala 3 vezes. A quarta é cobrança. Porque o Senhor me chamou para fazer a obra dele desde 2001. Eu não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada disso. Eu era uma pessoa que gastei bastante, andei para muitos cantos, fui para o Nordeste, vivi lá por 4 anos, só no estado do Piauí, conheço o Ceará, o Pará, conheço o Piauí, conheço a Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Brasília, mas tudo isso foi em vão. Tudo foi em vão, porque eu não tinha Jesus na minha vida. Agora, desde 2001, né, que eu sirvo ao Senhor, o Senhor mudou muitas coisas na minha vida. E a obra que ele tinha, que era maior do que essa, eu não entendia. Eu não sabia. Eu entreguei o trabalho, fiquei esperando. O que eu vou fazer? Bom, eu estava num ministério que tinha em 150 países. Estavam querendo mandar eu para outro país. Mas o Senhor pediu isso, aí veio um pastor substituiu, né? Eu peguei, voltei para casa, entreguei o trabalho, eu não abandonei a obra, entreguei, foi tirado das minhas mãos a Bíblia, passado para as mãos do pastor que me substituiu, né? E fiquei pelo menos uns 6 meses esperando o que tipo de obra que o Senhor teria para mim. Que até então, eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia abrir um ministério, se eu ia fazer uma viagem, eu não sabia o que eu ia fazer. Bom, passado esses 6 meses, eu estava com uma caneca de café, sentado lá fora na minha casa, porque eu passei um vídeo, né, de noite, aí apresentando, né, o lugar onde eu moro, na cidade onde eu moro, até falei de uma fábrica de farinha. Então, aí o Senhor falou comigo assim: olhe para os 4 cantos, o que você vê? Aí eu peguei e olhei para os 4 cantos, que aonde eu estava era uma cruzada de rua. Então tinha 4 cantos na rua. Como eu moro perto de uma creche, então olhei para a direita, eu vi uma estrada, a estrada ela é uma estrada sem saída, acaba num parquinho. Olhei para a esquerda, uma estrada que desce e vem ali onde eu estou. Olhei para baixo, a estrada que segue, que sai da creche segue, e olhei para cima, que é onde tem a creche e os pais e mãe vêm buscar, né, os filhos. Eu falei: pronto, Senhor. Olhei para os 4 cantos. Aí ele perguntou, em pensamento: o que você viu? Eu falei: bom, Senhor, o que eu vi pai vindo buscar filhos, mãe vindo buscar filhos, eu vi pessoas passando de carroça aqui, eu vi cavalo, eu vi animais, eu vi pessoas passando de a pé, eu vi pessoas passando de carro, então eu vi crianças, eu vi essas coisas. Aí o Senhor falou assim para mim:
esta é a minha obra. Aí que me veio na inteligência, aí que me veio na sabedoria, qual seria a grande obra dele, que ele falou para mim, que eu ia pregar para os 4 cantos da terra. Mas como que eu vou pregar para os 4 cantos da terra, se eu não tenho ministério, nem tenho condição para isso? Aí que me veio o entendimento. Porque enquanto eu estava no ministério, eu só podia orar para aqueles que iam para o ministério, para aqueles que estavam na igreja. Mas aí eu estando fora do compromisso do ministério, foi o que ele fez comigo, ele me retirou. Hoje eu vou para onde ele manda. E olha que eu já fui para muitos lugares. Quando o Senhor fala, levanta, você vai para tal lugar e vai orar para tal pessoa, eu obedeço e eu vou. Seja de carona, seja se eu tenho gasolina ou não. Quantas vezes eu vim de cidade de 100 quilômetros de distância, eu vim de carona. Eu falei, Senhor, me leva de volta. E sempre ele parava um carro, parava uma carreta, e eu sempre pegava uma carona e vinha. Então, para todas as cidades que o Senhor mandou, eu fui. E para quem o Senhor mandou eu orar, eu fui. E eu sendo independente de ministério, eu posso ir na casa de qualquer pessoa, de qualquer ministério, de qualquer religião. Aí eu posso ir na casa da pessoa católica, eu posso ir na casa da pessoa evangélica, eu posso ir na casa da pessoa espírita, eu posso ir na casa da pessoa de Umbanda, eu posso ir na casa da pessoa que é ateu, né, mas está precisando de uma cura, mas está precisando, sabe, de um socorro, porque até então o Senhor me deu dons espirituais para isso. O Senhor me deu o dom de revelação, cura, expulsar demônios e profecia. Então, é esses dons que o Senhor me deu que eu oro para as pessoas. Eu tenho orado para muito mais pessoas agora do que quando eu estava cuidando do ministério. Eu vou virar um pouco aqui por causa do sol. O sol está pegando muito do meu lado. Então, meus irmãos, eu estou aqui neste lugar, é o lugar aonde que eu venho, né? Vou virar aqui para vocês verem. Meu carro está lá embaixo. Em cima dessa pedra, em cima dessa rocha, eu fiz vários pedidos. Para mim, para minha família, para outros também. E o Senhor não negou nenhum. Nenhum. Eu estava com o meu carro já sem condições de andar, com um monte de problema, defeito, e eu tinha problema também assim na família que eu, né, graças a Deus o Senhor me deu, porque quando eu pedi para o Senhor uma esposa, eu não pedi uma esposa assim escolhida, tipo assim, Senhor, eu quero uma esposa assim, 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 não. Eu já fui casado, fiquei, separei do primeiro casamento, durou pouco tempo, acho que durou uns 3 anos o primeiro casamento. Aí fiquei sozinho, o Senhor me chamou, eu, né, vim, busquei a presença dele, e sou batizado nas águas, no Espírito Santo, e o Senhor me chamou e eu estava sozinho, eu falei assim, Senhor, me dá uma esposa, mas a esposa que o Senhor escolher. Aí o Senhor escolheu uma esposa, ela foi na minha casa, pedi oração para o neto dela, que fazia uma semana que não comia, estava no hospital tomando soro. Acabei de orar para o menino passou a comer umas bananas que eu tinha em cima da mesa. E ela me pediu para ir na casa dela, para orar por ela. Aí eu fui lá na casa dela para orar por ela, enquanto eu estava orando, que eu estava com a mão, né, assim em cima da cabeça dela, o Senhor falou assim para mim, é esta a esposa que eu vou te dar. Eu peguei, tirei a mão, fiquei quieto e perguntei de novo, Senhor, eu estou ouvindo? Aí o Senhor falou, tá. É essa a esposa que eu vou te dar. E graças a Deus, já fazem 18 anos, né, que estou casado. Eu não tenho filhos, mas o Senhor falou para mim que Ele iria dar filhos e netos para mim. Então, antes mesmo de eu conhecer ela. Então conheci ela tem 3 filhas, tem netos, né, genros. Só que uma das filhas dela tinha problema com drogas, bebida. E durante 12 anos, eu sempre orei e pedi a Deus, principalmente aqui nesse lugar, nessa pedra, né? Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Em cima dessa pedra, o sol já está se pondo, depois forma aquela beleza que vocês vêem nas postagens que eu coloco. Olha o vale lá embaixo, olha lá a cidade lá no fundo.
E em cima dessa pedra que eu pedi, o Senhor tirou ela das drogas. Então foram 12 anos. Então eu casei, né, o Senhor me deu uma esposa, mas também me deu tarefa, me deu prova, provação. Eu não tenho filho, né? Mas o Senhor falou que ia me dar filhos. Eu não tenho neto, mas o Senhor falou que ia me dar netos. Então o menino e a menina, filho e filha dessa minha enteada, foi eu e a minha esposa que nós cuidamos, que nós criamos desde quando nasceu. E com o tempo, né, que ela se libertou das drogas, hoje ela não usa mais, trabalha na prefeitura há muitos e muitos anos, eles são os filhos que o Senhor falou para mim. E eles são igualmente netos, porque nós nunca tiramos a parte de mãe e de pai que eles têm. Sempre a gente falou, nós somos avós, mas somos pais também de criação e avô de criação. Aí estão os filhos e os netos que o Senhor falou para mim. Então, estou passando para vocês esta mensagem, estou explicando para vocês qual é o objetivo desta mensagem, né, dessa fala minha com vocês no YouTube. Então, o que o Senhor falou para mim que eu ia falar, que eu ia pregar para os 4 cantos da terra. Agora dá para entender o porquê. Até então eu estava esperando. Há tempo que eu estou esperando, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu sempre vindo aqui agradecer, pedir, orar, sabe? Eu vou terminar o que eu falei para vocês. Eu tinha o carro que estava com um problema. O Senhor me deu condições. Consertei tudo o carro. Eu tinha a boca, que eu tinha problema nos dentes. O Senhor me deu condições. Eu consertei minha boca. E eu tinha vendido uma casa para socorrer, sabe, as nossas despesas, e pedi para o Senhor me dá uma casa de volta. E já está na mão do advogado, já para entre essa semana, ele já assinar os papéis para eu receber a minha casa. Que o Senhor me deu, né, me deu as condições financeiras, e a casa estou comprando, já só falta assinar os documentos agora. Então tudo que eu pedi aqui o Senhor me deu. Então o que eu quero dizer para vocês, que eu vou continuar mandando aquelas mensagens, sabe, que eu posto, que eu mando mensagem de Deus, mensagem do Senhor Jesus. Eu vou continuar mandando e 1, 2 ou 3 vezes por semana eu vou estar passando uma mensagem assim, ao vivo, né? Não ao vivo ainda, porque ainda não tem ainda sinal para isso, mas pelo menos gravada aqui, falando com vocês aqui, vocês vendo a minha face. Aí sim eu viria para uma pregação. Não pretendo ser muito longo, né? Estou com 17 minutos aqui de gravação. Pretendo na faixa de 20, 25, 30 minutos cada vez que eu vier aqui. Mas aquele que quiser ouvir essa pregação, se inscreve no meu canal. No meu canal ativa o sininho, que aí toda vez que eu colocar uma postagem ou eu fazer uma pregação, aí você vai poder receber o sinal. Eu já tenho de inscritos, né? No YouTube, eu tenho já 200 acho que 27 ou 57 pessoas inscritas. E essas pessoas, toda vez que eu posto, elas assistem as minhas postagens. Só que aí vai poder assistir também as minhas gravações de pregação bíblica. Independente da religião que você seja. Né? Isso para mim é independente. Eu conheço todos. Inclusive o Senhor me colocou para mim procurar uma mãe de santo, né? Para mim procurar ela e curar ela, sabe? Libertar. Até então eu não entendia o que era. E eu fiz. Eu falei de Deus, falei de Jesus, ela parou de fazer aqueles trabalhos que atrapalhavam a vida das pessoas, né? Porque aí começou a fazer coisas boas, começou a buscar o Senhor, né? Aceitou Jesus na vida dela, se batizou nas águas e hoje ela já é morta porque ela já morreu. Ela faleceu e por 10 anos acompanhei e eu creio que a minha missão era essa. Era sempre estar falando de Jesus para ela e sempre estar expulsando os demônios que vinham nela por causa de outras pessoas e segurando também os demônios que vinham nas outras pessoas até aonde que ela estava. Quantas vezes de madrugada eu fui, 2, 3 horas da manhã, que demônios que vinham nela e não saía e ninguém conseguia tirar, aí
eu chegava lá e com a autoridade que o Senhor me deu, a autoridade sobre Jesus Cristo, porque não é de mim, porque eu não tenho força, quem tem é o Senhor. Os dons que Ele me deu, é Ele que opera. Então, por muitas vezes, Exu Caveira, Capa Preta, Sete Catatumba, Exu do Pau Fino, Exu Mirim, sempre perguntava para mim, você quer medir força comigo? Eu falava, não. Eu não quero medir força, porque a força que eu tenho não é minha. É do meu Senhor. A força é dele. Aí eles pegam, eles se afastam e se rendem, porque realmente é em nome de Jesus. Irmãos, amigos, né? Irmãos e amigos, né? Do YouTube. Eu tenho página em todas as plataformas, né? Eu tenho página no Facebook, no Instagram, no TikTok. Só no TikTok são mais de 2.000 pessoas. E aqui no YouTube. Mas essa pregação eu vou fazer só para o YouTube. Já fiz uns vídeos ali que vou postar no TikTok hoje, mostrando esses vales aqui, né, bonito, mas pregação só no YouTube. Porque esse é o objetivo do Senhor para mim, porque através do YouTube vai alcançar os 4 cantos da terra. Eu tenho amigos na Venezuela, eu tenho amigos que estão lá nos Emirados Árabes, então vai alcançar os 4 cantos da terra. Agora deu para entender qual era a grande obra que o Senhor tinha. Não era abrir um ministério, era usar a internet para alcançar várias e várias pessoas. Espero que vocês tenham gostado da minha pessoa e da minha sinceridade, né? Porque eu sou simples, eu sou direto e não sou muito de ficar enrolando, não. Quando o Senhor me dá uma revelação que eu oro para alguém, eu já falo e falo na certeza. Porque se eu tiver dúvida, eu não falo. Porque o inimigo trabalha na dúvida. O inimigo trabalha no medo. O inimigo trabalha na raiva. Se houver dúvida, medo e raiva, você pode orar que a oração não vai dar efeito. Porque você mesmo não está pronto naquele momento, ou preparado naquele momento para interceder por alguém. Agradeço a todos que têm curtido, né, as minhas postagens. E o sol está se pondo, veja o sol se pondo. Daqui a pouco vai começar, né, aquela imagem bonita que vocês vê, aquele amarelo, aquele vermelho, né, no céu, o sol se pondo lá atrás, que ele está se pondo para o lado do estado do Paraná. Só que aí vai estar de noite. E eu vou ficar aqui até umas 7, 8 horas da noite. É aqui que eu venho orar para as pessoas. Se você tem algum pedido de oração, porque eu oro para vocês também. Para todos os que estão me seguindo e todos que me aceitaram como amigo, eu tenho orado. Aqui neste lugar. Aqui. Neste lugar, em cima dessa pedra, eu tenho orado. E eu não esqueço, não. Eu tenho orado. E para todos que mandaram mensagem para mim, eu tenho procurado responder. Eu tenho recebido, por causa do sininho, eu tenho recebido a mensagem e eu procuro responder. Seja você evangélico, seja você espírita, seja você ubandista, seja você ateu, você é bem-vindo. Vocês são bem-vindos. Eu compreendo cada um dessas religiões. Entendo, sei, já conheço trabalhos de terreiro, conheço trabalhos tanto para o bem como para o mal, porque a força espiritual é muito grande. Tem muita gente que ainda não conhece o que é a força espiritual, o que é um carro andar com o rolamento quebrado, isso eu vou explicar numa outra filmagem. O carro andar com o radiador furado, ainda vou explicar numa outra filmagem. O carro andar com o disco de frição queimado, andar mais de 400 km, ainda vou contar numa outra postagem. Tudo isso são coisas que acontecem, muita gente não acredita, mas eu passei por isso. Então, diante de Deus, eu posso dizer que eu vivi isto. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da minha pessoa. E não tenho dia e nem hora para poder eu vir aqui. Quando o Senhor me chama, é a hora que eu venho. Que nem agora estou vindo de tarde. Mas às vezes eu posso vir de noite, às vezes eu posso vir com chuva,
às vezes eu posso vir com vento, então não tem dia nem hora. Quando o Senhor fala para mim, vai na montanha e busca a minha presença, é porque Ele tem um objetivo. Ele tem algo que Ele quer fazer e quer que eu interceda em oração. Então, eu sou simplesmente uma ferramenta na mão do Senhor. Um servo do Senhor, uma ferramenta que ainda está neste mundo sujeita a falha, porque o Senhor diz que enquanto andares neste mundo, serás ainda, terás muitas falhas, terá perseguições, terá luta, isso aí tudo eu vou contar depois, com o tempo. Agora, no momento, eu só estou me apresentando para que vocês me conheçam. Deus abençoe a todos, já faz 25 minutos e 40 segundos. Hoje, dia 5 de dezembro, às 18 horas e 40 minutos. Às 18 horas e 40 minutos. Deus abençoe. Vou encerrar e agradeço a todos.